Olá, tudo bem? Bom, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas comunidade reunida não forma ninguém, né? Parece mentira, mas é verdade. As pessoas se unem, né? Para ficarem mais fortes e ao mesmo tempo ficam fracas, né? Porque quando você se une, né? Com 10 pessoas para ficar forte, sem conhecimento, claro, automaticamente você fica fraco, né? Se une 10 pessoas, escolhe uma pessoa para dizer que essa pessoa vai ser policial, vai ser médico, vai ser professor, vai ser motorista, mas vocês esquecem de uma coisa, né? Tem uma coisa praticamente imperceptível. Hoje em dia todo mundo sabe que existe a universidade, a faculdade, existe a escola, a autoescola, né, para formar condutores, né? Então, tipo, você se reunir 10 pessoas ou mais e escolher uma pessoa para formar ela sem passar por uma autoescola, por uma faculdade, por uma universidade, é uma tarefa praticamente impossível, né? E essa pessoa que é escolhida para ser policial, professor, médico, motorista, essa pessoa, né, provavelmente tem 80% de chance de adoecer, né? Porque ela começa a aceitar ajuda e ela começa a dizer que é um policial, é um professor, é um médico, é um motorista, né? Ela começa a aceitar aquilo e ela começa a ir adoecendo aos poucos, né? Resumindo, no fim da história, quando a história é descoberta, a pessoa está lá falando que é uma coisa sem ser, né? E um baita do mico, né? Então, tipo, às vezes a comunidade, a sociedade unida para formar as pessoas acabam que, tipo, não formando. E é uma tarefa praticamente impossível, né? Digamos que é uma tarefa impossível. Agora, Francisco, como eu faço para me formar, né, uma pessoa? Gente, só um instante. Para formar uma pessoa, né, você tem que perguntar à pessoa primeiro, fulano, tu pretende se formar em que área de trabalho, né? Quer ser policial, tu quer ser professor, tu quer ser médico, tu quer ser motorista, né? Cozinheiro, né? Quando você pergunta a pessoa vai dizer a área que ela quer se formar, né? Ah, eu quero ser motorista. Ah, motorista, né? Então, gente, a gente vai contigo, tu vai na autoescola, tu escolhe uma autoescola da tua preferência, lá vai ter professor, vai ter instrutor, né? E aí tu vai, se inscreve lá, faz teu cadastro na autoescola e tem todos os procedimentos que eu prefiro que a autoescola explique para o seu aluno, né? Então não vou entrar em detalhe. Agora sim, você consegue formar uma pessoa, né? Não, eu quero me formar para cozinheiro, culinária, né? Então a gente vai procurar um curso, né? Primeiro de tudo, a gente vai se unir 10, 20, 30 pessoas, procurar, né? Escolher um curso, né? Em uma escola que está lançando um curso de culinária. E aí a gente vai, né? Escreve lá a pessoa no curso de culinária, a pessoa faz o curso de culinária e ganha noção de culinária,
né, certificado e provavelmente arrume até um emprego num restaurante qualquer para trabalhar de cozinheiro, né? Então, simples, né? É uma coisa simples que às vezes acaba sendo um bicho de sete cabeças, uma coisa complicada, né? Porque quando se junta, uma comunidade se junta com 10 ou mais pessoas sem conhecimento, né? Formando só pela boca, né? Formando só pela boca, a pessoa fica perdido e aceitando a formação da comunidade, da sociedade, dos familiares. E no fim da história, aquele mico, né? É, agora, gente, tem pai, tem mãe que se fosse formar seus filhos, se formava, né? Porque é difícil, imagina, um pai e uma mãe, né? Ter que pagar faculdade, universidade para os filhos se formar. Para policial, professor, médico, enfermeiro, culinária, outra área qualquer. Nem todo pai, nem toda mãe quer formar os seus filhos, né? Quer pagar a faculdade, a universidade. Ó, se for para mim pagar a faculdade e universidade para os meus filhos, eu prefiro pagar a faculdade e universidade para mim me formar, né? Se for para mim pagar uma habilitação para o meu filho se formar, eu sou mais antes de pagar uma habilitação para mim me formar, né? Eu sei que é difícil para muito pai e para muita mãe, né? Até porque às vezes os filhos não cooperam, né? Tem pai, tem mãe que tem filho mal educado, né? Então, tipo, é meio complicado, né? Mas é melhor a verdade do que a mentira, porque, pô, pai e mãe, você não quer formar seus filhos? Tudo bem. Agora, mentir e dizer que teu filho vai ser professor, policial, médico, motorista, né? Sabendo você que para eles serem qualquer profissional nessa área de trabalho, você tem que gastar um pouquinho de dinheiro, né? Então, tipo, não precisa também mentir, né? Basta falar a realidade, né? Pô, eu não tenho condição de pagar a habilitação, não tenho condição de pagar a faculdade, universidade, tu vai trabalhar comigo, né? Vai fazer alguns bicos qualquer, enfim. Simples, fácil, educativo, né? E, tipo, a gente evita estar adoecendo as pessoas psicologicamente, né? Gente, um palhaço para trabalhar no circo, ele não precisa. Um palhaço para trabalhar no circo, ele precisa estar em dias com a justiça, ele não pode ter antecedentes criminais, né? Até porque se ele tiver antecedentes criminais, ele não vai conseguir fazer o show, o espetáculo para o público, né? Então, tipo, um palhaço, né? Para fazer um show no circo, ele precisa estar em dias com a justiça, ele precisa ser um cidadão, ele precisa fazer uma escola lá de, né, estudar lá alguns truques de palhaçada, né? Porque imagine, você não vai pegar uma pessoa, um presidiário, uma pessoa que cometeu qualquer tipo de atos, digamos, vândalo, que não é aceito dentro da comunidade, dentro da sociedade, e você não vai pegar essa pessoa para ela fazer show no circo, né? Então, tipo, é interessante que um palhaço, para ele ser palhaço de verdade, não precisa de antecedentes criminais, né? Ele precisa estar limpo, ele precisa ser cidadão e ele precisa estar em dias com a justiça, né? Para ele poder ser um palhaço, para ele poder trabalhar no circo, para ele poder dar um show, um espetáculo, né? Você não vai pegar um humorista que ele cometeu um crime, um comediante que ele cometeu um crime, um palhaço que ele cometeu um crime, que está em dias com a justiça, né? Você vai querer um palhaço, um humorista, um comediante que não esteja devendo à justiça, né? Que não seja aquela pessoa vândala que pratique atos, né, vândalos
que não são aceitos dentro da comunidade, da sociedade, né? E aí você vai ter o seu circo, você vai ter o seu palhaço, o seu comediante, o seu humorista, né? Aquele circo nota 10. Bom, gente, mas vocês viram aí, né, que é fácil ajudar as pessoas, né? Uma comunidade unida, ela precisa ser uma comunidade inteligente, né? Até porque a gente tem colégio, né? Município aí com mais de 10 professores, a gente tem o estadual também com mais de 10 professores formados em cada área de trabalho, né? Do português à matemática, ou seja, português, matemática, história, ciência, geografia, educação física, né, prática e teórica e etc., né, que são inúmeras matérias e para cada matéria professores especializados, né, que concluíram aí uma faculdade, uma universidade, um curso profissionalizante, né. E uma sociedade, né, uma comunidade reunida, ela precisa estar ciente que para ela formar outras pessoas que vêm aí querendo se formar para o mercado de trabalho, né, elas têm que ajudar de verdade, né? Você não pode estar formando de boca, né? O Brasil tem educação, né? E a gente sabe que existe aí cursos, faculdade, universidade, né? Tudo bem que nem todo mundo tem condições de pagar faculdade e universidade, mas a gente não precisa estar adoecendo as pessoas mentindo, né? 10, 20, 30 pessoas dentro de uma comunidade mentindo para uma só pessoa dizendo que ela é um policial sem ela ser policial, ela é um motorista sem ela ser motorista, ela é um professor sem ela ser professor. Nossa, gente, para um país que tem educação como o Brasil, né? O Brasil tem educação. Você procura, você vai no colégio hoje dentro do Brasil, né? Em qualquer colégio tem lá 10 professores, 20 professores, cada um especializado para cada matéria, né? Então, tipo, tem educação, não tem?